Vamos então começar a modelagem de dados do T2 TRP Fênix, né? Nós já temos a nossa estratégia de desenvolvimento, começamos com o cadastros base, tá? E depois tem os demais módulos, né? Depois seguido pelo financeiro, enfim, os demais módulos que você já viu lá no vídeo da estratégia, tá? Nós sabemos que já existe um banco de dados pronto, né? Essa empresa fictícia ela já tem um banco de dados, que é o do Syscom. No entanto, quando você vai desenvolver um novo sistema, mesmo que a empresa possua um sistema existente, você não deve ficar atrelado àquele modelo que já existe, tá? Você não deve basear o seu banco de dados, o seu modelo, de acordo com o modelo que existe lá na empresa, né? Nessa possível empresa que você está fazendo um novo sistema, tá? Porque pode ser que lá tenha alguma coisa errada no modelo, né? Então você tem que compreender o negócio, começar a modelar as suas entidades, os seus relacionamentos, tá? No entanto, tendo a noção, né, de que existem dados para você migrar para esse seu modelo, tá? No nosso caso aqui, como foi a gente que fez o modelo do Syscom, né? Então esse modelo do T2 TRP Fênix vai ficar bem parecido, né? Pelo menos no cadastros base, tá? Então vai ficar praticamente a mesma coisa, tá? Mas caso isso ocorra com você, né, você começa a fazer um sistema para uma empresa que já possua um sistema e você precisa migrar os dados, dê uma olhada nos dados, mas não se atenha ao modelo. Ah, tá aqui a tabela cliente, vou fazer a tabela cliente igualzinha a essa que está aqui. Não. Tá? Modele de acordo com as regras de negócio, porque pode ser que o modelo anterior não esteja 100%, esteja inclusive errado, tá? Muito bem. Então nós sabemos que nós temos aqui que começar com o cadastros base, né? O cadastros base, ele vai trazer todos os cadastros que vão servir para os demais módulos, tá? Então, por exemplo, né? Nós temos aqui com contas a pagar, né? Para eu ter uma conta a pagar, eu preciso de um fornecedor, né? Eu vou pagar uma conta para alguém que me forneceu um serviço. Então já apareceu aí uma entidade, a entidade fornecedor, tá? Para eu ter uma conta a receber, alguém tem que estar me devendo algo, eu tive que vender algo para alguém, tá? Esse alguém é o cliente, né? Fornecedor e cliente são pessoas, né? Eu mencionei que eu vendi algo para alguém. Para eu ter vendido, eu precisei de um vendedor. Vendedor também é uma pessoa. Esse vendedor é um funcionário da empresa. Funcionário também é uma entidade. Funcionário ou colaborador, como as pessoas costumam chamar agora, né? Colaborador. O vendedor é um tipo de colaborador. Né? Então eu tenho a entidade colaborador, tenho a entidade vendedor. Todos eles são pessoas, né? A própria empresa é uma entidade. Né? A empresa que está vendendo, né, os seus itens e tudo mais, está comercializando, ela é uma entidade, tá? Para que a entidade, a empresa exista, é necessário que ela seja devidamente registrada por um contador que vai fazer todo o controle da empresa. Contador, então, controle contábil, né? É uma outra entidade. Nós temos várias entidades que são do tipo pessoa aí, né? Contador, colaborador, fornecedor, cliente, tá? Vendedor, todos esses aí, todas essas são entidades do tipo pessoa, né? Sendo que essas são entidades do tipo pessoa física, tá? Já empresa é uma entidade do tipo pessoa jurídica, poderia ser, né? Se bem que fornecedor é uma entidade do tipo pessoa jurídica, né? Pode até ser uma pessoa física também, se for um autônomo, né? Então pode ser os dois, podem ser os dois. Cliente também pode ser uma pessoa física, mas pode ser uma pessoa jurídica, tá? Muito bem, olha só a quantidade de entidades que nós já encontramos aqui, né? Daí, para que eu venda algo, eu preciso ter esse algo, né? Que nós costumamos chamar de produto. Pode ser um produto ou um serviço. Então, nós temos uma entidade produto, temos uma entidade serviço, né? Esse produto deve ter uma marca. Então, marca seria uma outra entidade, ou marca poderia ser um atributo, né? Um campo da tabela produto. A gente pode pensar sobre isso. Os produtos têm unidades, tem produtos que são vendidos no quilo, tem produtos que são vendidos em caixa. Então, unidade seria
ou um atributo de produto, ou poderia ser uma entidade, né? Caso nós façamos uma relação entre unidade e produto, tá? Então temos algumas coisas vinculadas a produtos aí, né? Nós poderíamos classificar os produtos em grupo e subgrupo, tá? Mais algumas entidades que vão aparecendo em termos de produto, tá certo? Aqui nessa parte do financeiro, né, nós temos aqui o controle de caixa e banco, por exemplo. Então tem que ter um cadastro de bancos, tem que ter um cadastro de agências, tem que ter um cadastro de contas, né? Porque a empresa vai ter uma conta numa agência de um banco, ou ela vai ter uma conta ou duas contas noutra agência de outro banco. Então é bom que eu tenha a relação dos bancos, a relação das agências, ou pelo menos da agência que a empresa tem conta ou contas, tá? Então olha mais algumas entidades que nós encontramos aí, né? O que mais? Temos aqui NFE. NFE tem tabelas próprias, ela tem todo o modelo próprio, né? NFE, a NFCE, o SAT, a NFSE, tá? Elas vão vão utilizar algumas das tabelas que nós criamos aqui no nosso cadastros base. No entanto, tem algumas tabelas, né? Tem algumas entidades que elas são pré-existentes, que elas passaram a existir não porque elas estão no mundo real, mas porque elas foram criadas por força legal. Por exemplo, quando você vai emitir uma nota, você tem que dizer qual é o código de operação financeira daquela nota, que é conhecido como CFOP, tá? E existe uma relação, né? Existe uma planilha, uma tabela com os códigos e as descrições. São dados pré-existentes, esses dados já existem. Então nós precisamos de uma entidade, de uma tabela que armazene esses dados, tá certo? Para ser utilizado aqui na emissão da nota fiscal. Existem outras tabelas também pré-existentes, como CST, CSOSN para o Simples Nacional, né? São tabelas que estão disponíveis lá no site do SPED, que são importantes no momento de se emitir uma nota fiscal. Nós precisamos colocar essas tabelas no nosso cadastros base, tá? Muito bem, então falamos um pouquinho aqui sobre entidades, né? Algumas importantes, algumas que existem em todo tipo de sistema, praticamente todos os sistemas têm uma entidade pessoa, porque vai ter um cliente, vai ter um fornecedor, né? Principalmente numa ERP, não pode deixar de ter isso. Vamos então começar a colocar as tabelas, sem nos preocuparmos com os campos, tá? Vamos colocar as tabelas e os relacionamentos, tá bom? E depois a gente vai colocando os campos. Vamos tentar também separar por categorias nesse primeiro momento, tá? Nós estamos trabalhando apenas no cadastros base agora, tá? Então vamos colocar grupo pessoa, grupo produto, grupo financeiro. Vamos tentar fazer assim para ajudar aqui na compreensão dessa modelagem. Então eu vou aqui para o MySQL Workbench, eu vou iniciar um novo modelo, modelos, vou criar um novo modelo. O meu esquema vai ser Phoenix, que também vai ser o nome do meu banco de dados, tá? Vou iniciar então um diagrama. E eu vou salvar esse diagrama aqui, deixa eu mostrar para você, aqui ó, tá? Dentro do meu Git, né, eu tenho aqui as pastas artefatos, dentro de artefatos eu tenho der, e eu vou salvar aqui dentro. Prontinho. Daí eu tenho uma pasta documentos, né, que tem aquela padronização do banco de dados. Tem uma pasta back-end, onde vão ficar os códigos dos meus servidores. E tem uma pasta front-end, onde vai ficar o código do cliente da aplicação, do front-end, feito no Flutter, né? Essas pastas vão subir para os seus repositórios, para o seu repositório, né? Aqui dentro dessa pasta eu tenho os repositórios de todos os alunos, tá? Que é o repositório base que eu estou trabalhando nele, tá bom? Depois você vai dar uma olhada no seu repositório, no momento oportuno eu vou subir isso daqui e eu aviso via e-mail, né?
Manda uma news aí informando que os repositórios foram atualizados, tá? Mas enfim, vamos nos concentrar aqui no nosso DER, né? Salvei ali o Phoenix. Deixa eu voltar aqui então. Vamos criar uma nova layer, uma nova camada, tá? Eu vou chamar essa camada aqui de grupo pessoa, tá? A princípio eu estou fazendo apenas a modelagem do cadastros base aqui, tá? Quando eu for fazer a modelagem de outro módulo, eu vou alterar esses carinhas aqui, tá bom? Aí no lugar de eu chamar grupo pessoa, eu vou chamar de cadastros base, vou deixar todo mundo dentro de cadastros base e vou criar um outro layer para o outro módulo, por exemplo, controle de estoque, tá? Mas aqui eu vou separar o cadastros base em layers distintos para você compreender o que eu estou fazendo, tá bom? Vamos lá. Então eu tenho aqui uma tabela, né? Aliás, isso aqui é uma view, vamos tirar essa view daqui. Tchau. Aqui sim a tabela, vou colocar uma tabela, tá? E você sabe que nós temos ali fornecedor, cliente, contador, colaborador, vendedor, todos são pessoa, né? Então por que a gente não salva todo mundo numa tabela chamada pessoa? Vamos fazer isso, né? Eu posso vir aqui, pessoa, daí eu coloco aqui o ID, que vai ser a minha chave primária e auto-incremento, tá? Pronto, deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho agora a minha tabela pessoa, aqui está. E aqui eu poderia salvar tudo que eu preciso, né? As informações do cliente, as informações do fornecedor, as informações do contador, do colaborador e por aí vai, tá? Mas, será que essa é uma boa ideia, né? Se nós analisarmos bem, nós vamos ter clientes que são pessoas físicas e clientes que são pessoas jurídicas, né? Daí quando eu estiver colocando os meus campos aqui, eu vou ter que ter o campo CPF e o campo CNPJ, tá? Então se na mesma tabela eu tiver as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, se eu estiver cadastrando uma pessoa física, o campo CNPJ vai ficar em branco para sempre, vai ficar nulo para sempre, né? Se eu estiver cadastrando uma pessoa física, o CNPJ fica branco. Se eu estiver cadastrando uma pessoa jurídica, o CPF fica branco para sempre, ele nunca vai ser preenchido, tá? Então, se você viu o PDF sobre banco de dados e assistiu o Database Starter, você sabe que nós temos que normalizar o nosso banco de dados, tá? Então, eu preciso sim ter uma tabela pessoa, né? Mas eu preciso de uma outra tabela chamada pessoa física, onde eu também vou ter um ID, de acordo com as nossas regras de banco de dados, né? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Pessoa física e preciso de uma tabela pessoa jurídica. Que também vai ter um ID. Muito bem, então já tenho lá pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. Daí eu vou precisar da tabela cliente. Pronto. Vou precisar da tabela fornecedor. Ok. Vamos precisar de uma tabela transportadora. Porque nós vamos controlar o frete, né? Quando nós estivermos realizando as nossas vendas. Ok, vamos precisar de uma tabela
contador. Pronto. Vamos precisar de uma tabela colaborador. E vamos precisar de uma tabela vendedor. Muito bem. Daí, se você pensar bem, né, quando nós estivermos cadastrando aqui ou a pessoa, ou o cliente, ou o fornecedor, nós vamos precisar informar o endereço, né, dessa pessoa, desse cliente, desse fornecedor, tá? Mas pode ser que um cliente ou um fornecedor, eles tenham mais do que um endereço. Né? Então, como é que nós vamos cadastrar mais do que um endereço numa mesma tabela? Seria bom, então, que nós tivéssemos uma tabela só para cadastrar os endereços da pessoa, não é isso? O que a gente faz, então? Vamos criar uma tabela chamada pessoa endereço. Tá? A mesma coisa vale para contatos. É importante que a pessoa ela tenha os seus contatos armazenados. E pode ser mais do que um. Então, pessoa, contato. Ok? E, para finalizar essa parte de tabelas vinculadas à pessoa, nós teremos o pessoa telefone. Que uma pessoa pode ter mais do que um telefone vinculado a ela. Pode ser mais do que um número de celular, mais do que um número fixo, tá? Então, vamos criar uma tabela pessoa telefone para armazenar isso daí. Pronto. Muito bem. Eu vou mudar um pouquinho agora essa notação. Ok. PKs e FKs only. Aqui ainda em pessoa eu vou colocar mais uma tabela, que vai ser a tabela nível formação, tá? Saber qual é o nível de formação dessa pessoa. É um dado importante para se armazenar num ERP. Tá? Então, no lugar de eu ter o nível de formação vinculado apenas ao colaborador, por exemplo, eu vou ter o nível de formação vinculado à pessoa, nesse caso aqui. Tá? Pronto, então nós temos aí as nossas tabelas, né? E agora nós vamos começar a fazer os nossos relacionamentos, tá bom? Deixa eu organizar melhor aqui, que é para a gente fazer os nossos relacionamentos. Cliente, fornecedor, transportadora, endereço, contato e telefone, colaborador, vendedor, nível de formação, contador. Começar então a fazer os nossos relacionamentos, né? Bom, você já deve ter percebido, né, que cliente é uma pessoa, fornecedor é uma pessoa, daí pessoa física é uma pessoa, pessoa jurídica é uma pessoa, né? Na verdade, tudo isso aqui poderia estar numa tabela só, todos são pessoa. Só que nós teríamos o problema da normalização, tá? Por conta disso, né, o nosso relacionamento entre essas tabelas será de 1 para 1, porque é só uma questão organizacional que nós estamos fazendo aqui entre essas tabelas, tá? Então, você já sabe que é um relacionamento não identificado. Esse daqui, ó, não identificado, porque nós não queremos chaves compostas, tá? Então, de pessoa para cliente, 1 para 1. Veja que eu primeiro cliquei em pessoa, depois em cliente. Daí o que aconteceu? Ele criou aqui, ó,
um cliente ID em pessoa. Não está certo, tá? Ctrl Z. Pronto. O que eu quero é um relacionamento não identificado, mas do filho para o pai. Nesse caso, a entidade mais fraca é cliente, tá certo? Mesmo que seja uma relação de 1 para 1, mas a entidade mais forte é pessoa, porque cliente saiu de pessoa, tá? Nós sabemos também que nós não queremos que fique assim, pessoa ID, né? Então, eu vou clicar 2 vezes aqui e vou alterar para ID pessoa. Ok? Muito bem. Como é que ficou o nome desse cara aqui, desse índice? Ficou FK cliente pessoa. Ok, vou deixar assim por enquanto, tá? Não vou me preocupar com esses nomes dos índices nesse momento. Então tá, de pessoa para fornecedor, mesma coisa. Clica aqui, vem aqui, clica aqui 2 vezes, altera para ID pessoa. Enter, fechou aqui, já tá lá, tá? Já tem um relacionamento entre pessoa e cliente, pessoa e fornecedor, pessoa e transportadora, mesma coisa. Ok? Clica aqui, muda para ID pessoa. Enter, pronto, tá valendo, tá? Pessoa e colaborador, mesmo esquema. Vem aqui, colaborador, pessoa, pronto. ID pessoa, pronto, tá? Ok. Agora, eu tenho aqui, pessoa física e pessoa jurídica também é a mesma coisa. Vamos lá, pessoa física vem para cá. Então, eu tenho o ID da pessoa ali na pessoa física. E pessoa jurídica também. Seleciona aqui, vem aqui, pronto. Vamos só alterar aqui para ID pessoa. E aí está. Tá? Perfeito. Com o computador, seria a mesma coisa. Tá? Então, aqui, ó, computador. Puxa para cá. E o computador vai ter aí o ID da pessoa. Prontinho, tá? Legal. O nível de formação, né, ele vai ficar vinculado à pessoa? Não. Tá? Por que ele não fica vinculado à pessoa? Porque uma pessoa jurídica não tem um nível de formação. Uma pessoa jurídica não é ensino fundamental, não tem ensino médio, não tem pós-graduação, enfim, não tem um nível de formação, né? Então, o nível de formação ele vai ficar vinculado à pessoa física, tá? A pessoa física é que tem o nível de formação e não o nível de formação que tem a pessoa física, né? Sabendo disso, então, a gente vai em pessoa física e diz, pessoa física, você tem um nível de formação, tá? No entanto, nesse caso aqui, né, não é um relacionamento 1 para 1, tá? É um relacionamento 1 para muitos. E como é que a gente sabe disso, né? Então, vamos comparar aqui, ó, entre pessoa e pessoa física, por exemplo, né? Aquela pessoa tem aquele CPF pertence àquela pessoa, né? Então, é 1 para 1. Entre pessoa e cliente, aquele cliente é aquela pessoa que tem aquele e-mail cadastrado aqui, por exemplo, e essa pessoa com esse e-mail é aquele cliente que tem esses outros dados cadastrados nessa tabela aqui. Então, é 1 para 1, tá? Já em nível de formação, né? Essa pessoa tem pós-graduação. E pós-graduação pertence só a essa pessoa? Não. Pós-graduação pode pertencer a várias pessoas, tá? Então, é uma relação de 1 para muitos, tá bom? Eu vou, então, remover esse cara aqui. Deletar. Pronto. Agora, nós vamos clicar neste daqui, ó, 1 para muitos não identificado. Vamos do filho para o pai. Aí sim. Agora eu tenho uma relação de 1 para muitos, tá? E aqui eu altero só o nome do campo, tá bom? ID
nível formação. Vai ficar no lado de pessoa física, tá? Perfeito. E essa tabela nível de formação, ela serve apenas aí como uma tabela de consulta, né, relacionada para a pessoa física, tá? Então eu cadastro os meus níveis de formação aqui, né? Então lá, primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, pós-graduação, graduação, enfim. Os níveis de formações que nós temos cadastrados por padrões aí nos sistemas. Coloco nessa tabela aqui. Quando eu estiver cadastrando uma pessoa, eu vou colocar o CPF dessa pessoa aqui na pessoa física, né? E vou selecionar o nível de formação a partir dos dados que tem nessa tabela aqui. Ah, essa pessoa é o quê? Ela tem pós-graduação. Então eu vou lá, seleciono pós-graduação e o ID da pós-graduação fica armazenado aqui, ó, no ID nível de formação, tá? Muito bem. E no caso do vendedor, né? O vendedor, ele é uma pessoa, mas antes o vendedor é um colaborador, que é uma pessoa, tá? Então o vendedor é um tipo de colaborador, mas eu preciso fazer algumas operações no meu sistema relacionadas apenas a vendedor. Eu tenho que tratar esse cara, essa entidade, de uma maneira distinta, tá? Porque o vendedor tem comissão, mas o zelador não tem, né? O vendedor ele tem metas, mas o analista de sistemas não tem, por assim dizer, metas de vendas, né? E esse cara aqui não tem, o analista de sistemas. Então essa entidade, ela tem algumas coisas separadas, de maneira que nós temos que criar uma tabela separada para ela, tá? Mas embora o vendedor seja uma pessoa, ele antes é um colaborador. Por isso que eu vou fazer o relacionamento entre colaborador e vendedor, tá? E é um relacionamento de 1 para 1 também, nesse caso aqui. Vendedor, colaborador. Daí eu altero aqui apenas o nome da chave estrangeira para ID colaborador e pronto, tá valendo, tá? Pronto, aí falta nós fecharmos aqui essas três tabelas, né? Pessoa telefone, pessoa endereço, pessoa contato. São relacionamentos 1 para muitos entre pessoa e essas tabelinhas, né? Então aqui, ó, 1 para muitos, pessoa endereço pessoa, 1 para muitos, pessoa telefone pessoa, 1 para muitos, pessoa contato pessoa. E aí eu só arrumo aqui o nome da chave estrangeira. ID pessoa, ID pessoa e ID pessoa. E enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu me lembrei que está faltando uma tabela aqui. Sabe qual é? Uma tabela importante até, relacionada à pessoa, que é o estado civil, não é? O estado civil costuma estar relacionado à pessoa física, né? Porque uma pessoa jurídica não pode se casar, não pode se divorciar. Então vamos criar mais uma tabela aqui, ó, tá? Ela vai ficar perto de nível de formação. Nessa tabela nós vamos cadastrar os estados civis, né? Estado civil. E aí vai ter casado, divorciado, solteiro, por aí vai, né? E o relacionamento de 1 para muitos com pessoa física, tá? Então eu venho aqui em pessoa física, estado civil, e aqui a gente altera apenas a chave estrangeira para ID estado civil, tá? E pronto, aqui nós finalizamos, né, as tabelas, a modelagem das tabelas no primeiro momento, faltam os campos, os demais campos, né, desse grupo pessoa, tá bom?